Esta é uma aula de violão para quem está do zero, mas deseja aprender esse instrumento, tem um sonho de aprender a tocar violão. Então, nesta aula você vai aprender conceitos básicos sobre postura, partes do instrumento e como tocar suas primeiras notas no violão, tudo bem? A gente pode dividir esse instrumento aqui em três grandes partes físicas. A gente tem essa parte aqui, que a gente pode chamar de mão. A gente tem essa parte, que é o braço, e essa parte, que é o corpo do instrumento. Então são essas três grandes partes que a gente consegue dividir o instrumento. E aqui na mão a gente tem a tarraxa, ou as tarraxas, onde a gente aperta para poder afinar as cordas, ou afrouxa elas, né? Aqui onde as cordas ficam presas. No braço do instrumento, a gente tem aqui as linhas que dividem, que se chamam de trastes. E os espaços a gente chama de casas. É o lugar que a gente coloca a mão para poder tocar e fazer as notas acontecerem. A gente também tem essa parte branca aqui, que a gente chama de pestana, que é onde passa as cordas aqui e vai lá para a mão. E aqui a gente tem no corpo do instrumento essa parte que a gente chama de cavalete, ou tem gente que chama de ponte, que é onde a gente prende as cordas aqui. E a gente tem essa parte branca, que se chama rastilho, e essa parte aqui que é a boca do instrumento. Então são essas as partes principais que você precisa saber para tocar esse instrumento aqui, tudo bem? E como que a gente segura esse instrumento? A gente tem uma parte que é anatômica, que é essa parte aqui, onde a gente encaixa na perna. Então geralmente a gente encaixa na perna direita, mas tem gente que prefere encaixar na perna esquerda para fazer a posição de violão clássico. Então varia do seu gosto, o que você achar melhor. Mas geralmente a gente coloca na perna direita. Só tem uma coisa, não tem muito uma regra, assim, precisa ser assim num ângulo específico, porque cada pessoa é um ser diferente, tem um tamanho diferente, tem tamanhos de violão diferentes, mas você tem que pensar sempre em uma coisa, muita atenção na sua coluna. Se você ficar assim, e a gente tende a tocar e ir relaxando, caindo em cima do instrumento, isso pode prejudicar suas costas. Se você já tem dor nas costas, talvez isso aqui não seja uma coisa muito legal. Você tem que manter o mais ereto possível. E aí, quando você for tocar, tente não cair assim em cima do violão. Tem gente que gosta de cruzar a perna para tocar. Tem gente que usa um apoio, como esse que eu costumo usar. Eu coloco esse apoio, coloco meu pé em cima e esse violão sobe um pouquinho e fica um pouco mais confortável para tocar. Mas varia, tudo bem? A regra para você não tocar violão assim e de uma maneira que uma postura te prejudique é você tocar e ir caindo assim as suas cair no seu corpo por cima do violão. O violão tem que se adaptar ali à sua postura e você tem que ficar com as costas mais ereto possível. E daí a sua mão direita, quando você coloca no violão, você geralmente prende aqui o instrumento, ele não cai. Se você tira a mão, ele tende a cair. Então, nessa divisória aqui do braço e antebraço, você coloca aqui mais ou menos nessa parte do violão. E aí você prende o violão e aqui você tem os movimentos para fazer ritmos. E geralmente a nossa mão vem aqui na boca do instrumento. Às vezes um pouco para frente, um pouco para trás, tudo depende, né, do seu tamanho e o tamanho do instrumento. E a nossa mão esquerda, a gente coloca a digital do polegar no braço aqui. E os dedos ficam aqui para tocar. Então a gente não deixa a digital aqui para cima, porque ó, levanta o ombro, e isso te trava, você vai ficar torto, não fique torto assim. E você não deixa aqui o polegar para baixo, porque você não tem o apoio para tocar. Então para a gente tocar de uma maneira legal aqui com a mão esquerda, você tem que fazer o princípio da pinça. Então você faz a força contrária do polegar e dos outros dedos. Então o polegar fica com uma sustentação aqui para você tocar, e os outros dedos se encaixam aqui nas casas para você tocar as suas notas. O violão é um instrumento de 6 cordas e muita gente pensa que essa daqui é a primeira, mas essa aqui é a 6ª corda. A gente conta de baixo para cima. É como se você estivesse em cima de um prédio de 6 andares, bem lá em cima do prédio, olhando para baixo. Então, o primeiro andar que você vai ver, o mais perto de você, é o 6º. Então, quando a gente vai contar as cordas, a gente conta de baixo para cima. E essas cordas são Mi, Si, Sol, Ré, Lá
e Mi. Essa é a afinação tradicional do violão, tudo bem? Então, existem outras afinações, mas essa daqui é a que geralmente todo mundo toca. Então você tem que, quando for afinar o violão, seguir essa ordem nas cordas. Tome cuidado para não confundir. Essa aqui não é a primeira, essa é a sexta. E como funcionam as nossas mãos para a gente tocar o instrumento? Nós temos aqui a mão direita e a gente geralmente faz movimentos para baixo e para cima com ritmos, né? Ou, para fazer dedilhados, a gente escolhe uma corda em específico e toca. E a nossa mão esquerda, a gente coloca e posiciona para pisar nas casas. Então, a gente tem movimentos diferentes das mãos e também tem nomes diferentes para dar nos dedos aqui das mãos. Então, nossa mão direita a gente tem polegar, indicador, médio e anelar. Dedo mindinho aqui a gente não toca tanto com ele não, então a gente nem dá o nome na hora de tocar. Então, geralmente a gente pensa polegar, indicador, médio e anelar. Já a mão esquerda a gente não faz polegar aqui, porque o polegar é a nossa base. O que a gente faz é dedo 1, 2, 3 e 4. Então, mão direita, polegar, indicador, médio, anelar. Mão esquerda, 1, 2, 3 e 4. Um princípio básico para você tocar qualquer música é você respeitar o pulso da música, ou seja, aquele tempo interno que a música tem, que gera todo o ritmo. Então, para você treinar aí um pouquinho um pulso, junto comigo, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou tocar aqui a sexta corda do violão com o polegar e vou tocar uma nota por tempo, tudo bem? Não vou acelerar, nem vou desacelerar. Então você toca junto comigo isso aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu acredito que você não teve problema para tocar isso. É uma coisa relativamente simples, mas se você teve um pouco de problema, treina sozinho, faz um pouquinho, tenta manter um tempo regular, sem acelerar e desacelerar, e aí controle isso para você tocar as músicas. Isso é muito importante que você tenha, porque senão você não consegue tocar nenhuma música, você precisa sentir os tempos e manter eles, ok? Agora a nossa mão esquerda, a gente vai com o dedo 1, ou seja, esse dedo aqui, a gente tem que tocar com a ponta dos dedos nas casas. E aí a gente vai na sexta corda mesmo, casa 1, casa 2, casa 3. Como a gente posiciona para tocar? A gente coloca na ponta do dedo, tá aqui no meio da casa, mas a gente vai vir bem para frente, quase em cima do outro traste da frente, mas não é em cima, é quase lá. Aqui a gente consegue o melhor som possível para tocar. Se eu colocar do meio para trás, olha o som que vai dar. Fica um som sujo. Então quando for tocar tem que ser do meio para frente. E assim a gente tira o som em qualquer casa no instrumento. Então eu vou fazer aquele mesmo exercício de contar os tempos, mas com o dedo aqui na casa 3, com o dedo 1. Lembrando que o nosso dedão não fica aqui em cima, nem embaixo. Tem que ficar com a digital aqui atrás. Posiciona o dedo 1 para tocar. E aqui sempre vem um arco, né? Fica um vão aqui na mão e no braço do instrumento. E aí a gente vai tocar aqui sempre com o dedo pisando na casa 3. Tudo bem? Então tenta tocar aí comigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, foi mais tranquilo? Foi mais difícil? Se foi difícil, você tem que pausar um pouquinho, estudar e praticar só isso para poder melhorar, tudo bem? No início a ponta do seu dedo vai doer mesmo, tá? Você fica apertando ali, chega ao ponto de
de incomodar um pouquinho. Isso aí é um processo natural. Chega um ponto que vai ter um pequeno calo e aí você não vai ter mais problemas com a mão esquerda na hora de tocar. Isso é bem comum para quem está começando. Então, para tocar aqui, se pisando o tempo inteiro aqui, você, às vezes tem um pequeno incômodo. Sentiu incômodo? Sempre para. Tudo bem? Agora a gente vai mesclar o som da corda pisada na casa 3 e o som da corda solta. Então a gente vai tocar uma nota na casa 3 e uma nota com corda solta. Casa 3, corda solta. Casa 3, corda solta. E aí a gente vai fazer nesse tempo aqui. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, para controlar o som da corda pisada e da corda solta, tem que ter mais coordenação. Então isso aqui vai com bastante calma, treina só isso. Você pode fazer a mesma coisa em outra casa, como a casa 5. Vamos fazer. Começando na casa 5 apertando e depois tocando corda solta. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai combinar algumas coisas com essas notas. A corda solta, a casa 3 e a casa 5. Tudo bem? Então a gente vai fazer neste momento casa 5, casa 3 e vai tocar a corda solta 3 vezes. 0, 0 e 0. Então olha só, você vai tocar casa 5, casa 3, depois corda solta, corda solta, corda solta. E vai ficar desse jeito aqui. Se você está sentindo segurança, você pode usar outros dedos aqui para combinar as casas. Por exemplo, dedo 1 nessa casa e dedo 3 aqui. E ficar desse jeito aqui. E a próxima parte que a gente vai tocar 3 vezes a corda, sem apertar nada, a corda solta. Depois a gente vai fazer casa 3, depois a corda solta e depois casa 5. Então você vai fazer 0, 0, 0, 3 vezes a corda solta, casa 3, corda solta e casa 5. E aí vai ficar dessa maneira. Usando outros dedos, vai ficar também desse jeito aqui. E dessa forma, com esse pequeno exercício que eu passei para você, você já consegue tocar este riff aqui da música do Queen,
e fica desse jeito. E mais rápido. E aí, como é que foi? Se você sentiu dificuldade, o que você tem que fazer? Você entende a parte que tem que tocar e você precisa praticar. Tem gente que vai ter muita facilidade em tocar isso que eu passei nesta aula. Tem gente que vai ter bastante dificuldade. E o que vai diferenciar um cara que vai além com o instrumento e de uma pessoa que fica estagnado o resto da vida ali? É a persistência. Então você precisa praticar, respeitar os seus limites. Claro, como eu falei, doeu ali a ponta do dedo, pausa, mas no outro dia toca de novo e toca de novo. Dessa maneira você não tem erro, você vai evoluir. Então persistência e paciência são fundamentais para você aprender esse instrumento aqui. Se você quer conhecer o meu curso do zero ao seu primeiro repertório no violão, clique no link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Este curso eu dediquei exclusivamente para pessoas que estão começando a prática do violão, que ainda não sabem tocar. Então, neste curso eu explico como funciona a postura, como que funciona a mão direita em todas as cordas, com muito mais detalhes. Eu explico através de riffs como esse que você aprendeu nesta aula, exercícios para posicionar a sua mão. Dessa maneira você começa a entender, aprender um pouquinho de música, depois você começa a aprender os acordes, você aprende os ritmos, você aprende a trocar os acordes e o ritmo ao mesmo tempo. E depois disso você começa a aprender as suas canções para você tocar suas músicas de fato e alegrar aí a sua família, seus amigos e também tocar para si mesmo, né? O violão é um instrumento muito legal, ele conecta com as pessoas. Então, se você quer conhecer esse curso, basta clicar aqui no link na descrição deste vídeo. Esta foi uma aula para iniciantes, do zero mesmo, no instrumento, onde eu expliquei sobre postura, sobre como você pode tocar suas primeiras notas nesse instrumento, tudo bem? Eu sou o professor Eric Moreira e nos vemos por aí. Grande abraço!